Independente, nessa noite em que a nossa convidada Cláudia Matarazzo, jornalista e especialista em comportamento e moda, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Eba, que bom estar de volta aqui, né, Dalcides? Muito obrigada pelo convite. Fez um sucesso gigantesco e as pessoas dizendo, traz a Cláudia de novo. Falei, então nós vamos tratar sobre outros temas que a gente ainda não tratou e que estão no livro de Cláudia Matarazzo, Etiqueta Sem Frescura. Esse livro que realmente está fazendo e faz um sucesso há anos, não é isso? Esse foi o primeiro e agora esse já é a edição atualizada, né, que saiu ano passado. Quantos livros mesmo? Você falou de 15 não, livros? 16 livros. 16 livros. O mais recente. Falando em livros e falando em calma e tranquilidade, porque eu li nesse final de semana este livro Etiqueta Sem Frescura, com calma e com serenidade. Mas calma e serenidade não faz parte muito do nosso dia a dia. Do dia a dia mais, né? Não é? É verdade. A gente está vivendo numa sociedade que é assim, chamada sociedade da pressa, né? Você, telespectador, sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Essa correria no dia a dia. O que a gente faz nessa sociedade da pressa? Olha, Dalcides, eu costumo dizer que se a gente não parar, a gente implode. Então tem que parar, em algum momento a gente tem que parar e fazer uma pausa. Aí todo mundo fica meio assim, não posso fazer pausa, vou passar por cima de mim, vão me atropelar. Se eu fizer uma pausa, seja no trabalho, seja no que for. Não posso tirar férias, porque senão a empresa não vai para frente. Mas vai ter um negócio, porque não é normal viver do jeito que a gente está vivendo. Então eu acho que a gente tem que ficar, é uma coisa muito séria, é um exercício muito sério, esse de você tentar fazer uma pausa, sim, todos os dias. Eu não estou falando para ficar parado, sem fazer nada, durante 3 horas, não é isso. Mas é você ter aquele momento seu do dia que é seu, que ninguém te acessa e, de preferência, que você também se desconecte. Porque daí você não fica dependendo dos acessos dos outros, o tempo inteiro, né? conferindo, do que será o que alguém... outro do que o outro está querendo de você, do que chegou de fora para a sua caixa, né? Tem que ser o que eu quero fazer, o que eu quero falar para alguém, se é que eu quero falar alguma coisa, se eu quiser ler, eu leio, se eu quiser malhar, eu vou malhar, se eu quiser dormir, é um tempo meu. É um tempo seu, né? É só de você falar, parece que já vai dando assim uma paz, né? Uma tranquilidade. Não, e a gente tem direito a isso. A vida é nossa, não é da máquina, não é do outro. A vida é nossa. Nós temos essa escolha, mas a gente não tem feito essa escolha. Às vezes a gente é cruel com a gente mesmo. Né? Quando eu comecei a ler seu livro, me impressionou logo nas primeiras páginas. Você diz assim, a importância do relacionamento quando você olha para a pessoa. Você fala olhando nos olhos da pessoa. Na sociedade da pressa, me parece que também a gente não tem muito mais essa tradição, né? De parar, de olhar. Me parece que está todo mundo olhando para todos os lados. Não, e para tudo, né? Às vezes, até para sempre, o monitor, né? Você sempre tem um monitor, um pequeno, um médio, um grande. As pessoas estão sempre com os olhos numa tela. E não na outra pessoa. E é muito mais rico você olhar nos olhos de alguém ou você conversar, você tem uma percepção muito mais interessante das coisas, né? Eu vou te contar essa historinha porque eu vivi isso há alguns meses. Eu perdi um avião em Alagoas e eu tinha que mudar o meu voo. Então, no aeroporto de Alagoas, estou lá, né, de Maceió, estou lá para mudar meu voo. Parei no balcão. Falei para a moça, olha, eu perdi o avião, eu preciso ir para São Paulo, aqui, assim, assim, assim. O tempo que durou aquela operação mudança de voo, esta moça sentada no balcão da companhia não levantou os olhos para mim, Dalcides. Nenhum momento. Em nenhum momento. Ela fez olhando a minha passagem, a tela, a minha passagem, ela falava comigo assim. Mas eu achei aquilo um absurdo, uma deturpação de comportamento tão grande. E a gente não vai se acostumando com isso? Porque eu falei, gente, levou 10 minutos, sei lá. Por ela estaria conversando com uma parede. Nesses dias, alguém que foi a um serviço público de saúde e voltou e trabalha comigo e me disse assim, Dalcides, como eu fui bem tratado. O médico olhou para mim. Mas assim, como sendo a coisa mais bonita que aquela senhora podia me contar. E realmente é bacana, é bonito. Mas aí mostra também a situação olhar, de carência. De você não ter um médico que te atende, que te olha. Não ter alguém no guichê, no atendimento lá da companhia aérea, que te olha nos olhos. Então você começa o seu livro falando sobre isso.
e a importância desses relacionamentos. Só que no seu livro você dá algumas dicas interessantíssimas. Por exemplo, gente que fala com a gente próximo demais. Ah, isso não tem. É isso? Tem gente que pega na lapela, né? Pega o outro assim, não, e põe a mão em cima. Você fala assim, ai meu Deus. Eu acho que tem que ter um meio metrinho, assim, confortável. Estamos bem assim, estamos pertinho, mas tá dando pra ver, pra perceber, mas não precisa chegar tão perto assim. Né? E aí você diz assim, não, mas 50 centímetros tá bom. Não, tá bom? Tá bom, tá bom. É isso? Bom, é. Menos que 50 começa a ficar um namoro, você concorda? Fica complicado. Cláudia Matarazzo, nossa entrevistada, dando dicas concretas. Eu falei assim, hoje eu queria fazer um programa com questões do dia a dia. Aí você fala, questão do dia a dia, falar obrigado é fundamental. Minha avó já dizia isso. Pois Tá faltando falar isso, A gente ainda foi educado nisso, né? Obrigado, por favor, e com licença, né? Com licença. Com licença. Nossa, o com licença tá fora de moda. Licença, nossa, acabou, esse aí... Né? Todo mundo se acha no direito de tudo, né? Eu acho... Agora, você veja, são expressões, assim, de cortesia, de atenção, que estão demonstrando que a outra pessoa tem atenção, está atenta, tem um certo respeito, né, por quem está conversando. Então, por que não usar? Custa tão pouco, né? É um modo de falar, mas é uma coisa que já vai aplanando o terreno. É muito melhor do que você entrar de sola com qualquer que seja a requisição que a gente está fazendo, né? Sabe que a gente começou hoje o programa falando sobre mercado de trabalho e o que dá certo numa empresa, ou como a gente se comporta no dia a dia, no nosso trabalho. Essas pequenas delicadezas, elas também acho que interferem no dia a dia da nossa vida dentro de uma empresa. Ajuda, né? Ajuda a desarmar, inclusive. As pessoas são muito armadas. O mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo, né? Tá todo mundo muito armado, muito querendo atropelar o outro. Então, quanto mais você puder suavizar esse ambiente, melhor, né? Fica mais leve. A gente fica muito tempo no trabalho também. As pessoas ficam 10, às vezes 12 horas no trabalho. Então, você não pode ficar num ambiente sempre árido, sempre com clima pesado. Não há produtividade que dê conta. Todo mundo te conhece pela sua característica versátil de falar de moda, falar de etiqueta, ao mesmo tempo falar de comportamento. Sua formação é jornalismo. Jornalismo e curiosa, né? E você foi integrando essas diversas dimensões, é isso? Eu acho que o falar de comportamento, que começou há 20 anos atrás, acabou me levando a isso, porque a moda ela é um segmento do comportamento, ela é um segmento importante do comportamento, porque é uma expressão visual. Para você ter uma ideia, existe uma pesquisa que fala que a comunicação não verbal, o visual, ele é 60% responsável pelo impacto da comunicação não verbal, numa primeira impressão. Quer dizer, não precisa nem abrir a boca. Você não abre a boca, 60% é a decodificação do que a pessoa está vendo, de como você está se expressando visualmente. Então, a moda é um segmento muito grande do comportamento. Então, aí eu agreguei a moda muito naturalmente. Você fala de comportamento, não tem como não falar de moda, né? Moda, beleza também é um complemento da moda. E aí vai, o resto é curiosidade natural também. E essa curiosidade natural vai fazendo com que a gente descubra coisas simples, mas valiosas. Quando você fala no seu livro Etiqueta Sem Frescura, você toca no assunto do elevador. Elevador é sempre aquele momento constrangedor, porque você não sabe se você fala, se não fala, continua a conversa com alguém que está ao lado. Olha. Se você só cumprimenta esse alguém que entrou. Se você pergunta, aí, calor hoje, hein, calor. Emenda algum assunto, não emenda? O que é que diz, assim, a boa conduta? Programa falando só de elevador. Porque elevador, claro, tem aquele elevador do dia a dia ou do trabalho, que realmente o ideal é você entrar, cumprimentar, né? Bom dia, boa tarde, o que for. Não estender muito a conversa, porque se começar uma conversa, vai abrir a porta, o outro vai sair, não vai dar certo. Então, bom dia, boa tarde, pronto, né? Agora, a tendência das pessoas, às vezes, ou ficar muito quieto, sisudo, nem cumprimenta, porque é tímido, não fica sozinho ali naquele cubículo, não gosta, ou fala demais, porque também tem isso, tem os que falam demais. Então, que também a gente tem que evitar. Bom senso, me parece que é bom sempre senso, recomendável. Fica na sua. Hoje agora, eu tenho gafes horrorosos, que eu perpetrei no elevador já. E o elevador tem um problema, a porta fecha, né? Você fala bobagem e a porta fecha, e você fica lá fechado, né? E aí não tem pra onde fugir.
E tem outra coisa, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma senhora com um cachorrinho. Ali eu falei assim, deixa eu puxar um assunto com ela sobre o cachorrinho. Falei que o cachorro era bonitinho, realmente era bonitinho. E ali já, uma interação com essa senhora que mora no meu prédio, não sei o nome, mas pode ser também um espaço assim para... Não, existe esse espaço, evidentemente. Agora... Mas quais gafes aconteceram? Olha, eu tive uma história que eu acho, até hoje não me conformo. A gente estava fazendo academia no prédio ali de manhã, né? Todo mundo, e alguém comentou, hoje vai ter uma filmagem aqui no prédio, no jardim. Que filmagem? Veio o Rodrigo Santoro, vem aí filmar. Aí eu falei brincando, falei assim, nossa, Rodrigo Santoro, para mim é um dos homens mais bonitos da TV, né? Eu e a torcida do Corinthians também achando. E aí eu falei assim, nossa, vou até me arrumar, né? Tá bom, fracasso, esqueci do assunto. E eu trabalho de manhã, eu escrevo tudo que tiver que escrever e saio por volta de meio-dia. Vai sair voando. E bruxa, sabe? Bruxa indo pro cabeleireiro. Mulher, quando vai pro cabeleireiro, tá bruxa, nem, né? Sem nenhum cuidado especial. Correndo, atrasada. Abro o elevador, me jogo no elevador. Caio nos braços de uma pessoa. Quando eu olho, Rodrigo Santoro. Aí a italiana bocuda que vira e fala assim, e eu que falei que eu ia me arrumar para te encontrar. Quando eu vi, eu já tinha falado. Aí ele foi tão fino, ele falou, mas eu volto. Mas nem piscou. Falou, eu volto. Aí eu queria me matar mais ainda. Eu falei, gente, e o elevador fechado, não tinha pra onde ir. E ele tava com uma assistente que só olhava pra mim assim do canto, como quem diz assim, essas coroas, coitadas, metidas. Olha, queria morrer. Então o elevador tem isso, fecha a porta, né? Foram 10 andares. 10 andares e depois dá aquele silêncio, dá aquele né? Silêncio, e tá bom, então volta. Coisas pequenas do dia a dia, mas o nosso programa quer ajudar você a encontrar, assim, jeito melhor para lidar com algumas situações. Por exemplo, quer ver uma situação que todos nós não sabemos bem como agir? E eu vi também no seu livro. A questão da pechincha. Pechinchar, né? Que nós brasileiros, em qualquer parte do mundo, a gente tenta fazer sempre assim uma negociaçãozinha, mas isso aqui, mas tem aí um desconto, não é assim que a gente gosta de falar? Mas a pechincha, ela faz parte do relacionamento. E tem algumas culturas que são até melhores que nós. Muito melhores. Toda a cultura árabe, se você não pechinchar, é uma ofensa. É sinal que você não quer conversa com aquela pessoa. Você é descendente de quem? De libanês. Não, aliás, sou boa de pechinchar. Pechincho, converso muito. O lado da minha mãe é todo libanês, o lado do meu pai é todo italiano. E a gente pechincha ou a gente não pechincha? Eu acho que a gente pode pechinchar. Mas sem ser chato. Mas não pode ser chato, não pode ser insistente. Quer dizer, tem maneiras, né? A gente não tem que falar assim, eu vejo muita gente falando assim, dá o preço e a pessoa fala assim, eu dou tanto, isso aí não vale, só vale tanto. Não é só vale tanto, que isso? Que indelicadeza é essa? A pessoa, é um produto dele, você não tem que pôr valor ali. O que você pode é falar, que pena, mas eu só tenho tanto. Existe uma diferença. Diferente. Né? O só vale tanto. Puxa, que pena, já fez ali um julgamento. Mas eu só tenho tanto. Aí sim, funciona. Agora, você também pode falar assim, essa coisa do pedir o desconto eu acho legal. Né? Assim, puxa, eu queria um desconto. Tem desconto? Tem desconto se eu pagar, por exemplo, no cartão de débito? Sei lá, entendeu? À vista. À vista, né? em dinheiro. Agora, tem algumas pessoas que não pagam tem dinheiro. desconto, não adianta ficar insistindo muito. Né? Delicadeza do dia a dia, quem quer saber é Elisângela Modolon. Ela escreve perguntando o seguinte, na sua opinião, Cláudia, como lidar com pessoas falsas, mentirosas, que fazem intrigas no ambiente de trabalho, visto que o programa tocou nesse assunto hoje? É verdade. Nossa, que difícil o ambiente de trabalho com pessoas assim, né? Olha, eu acho que assim, falsas e mentirosas, se você detecta isso, a maior distância é o ideal, né? A gente tem que conseguir manter uma distância segura. Bom, mas eu não consigo, trabalho com essas pessoas, não tem jeito. Então, é ter tudo documentado sempre, né? Não tem essa coisa de, não, mas eu falei para ela, eu avisei, não sei o que. Documentado, né? E-mail sempre, e-mails com cópias, tudo muito bem copiado. Testemunhas, né? Documentado e com testemunhas. É o único jeito, a gente tem que aprender a se calçar, né? E até, assim, se você achar que, não, mas eu não posso ser tão formal, não posso querer tudo documentado, não posso... Pode sim, você pode falar assim, olha, sabe o que é melhor para eu me organizar, né?
porque senão também não dá certo. Então, não, eu prefiro porque fica mais organizado, é para a gente não perder o fio dessa coisa, mas tudo sempre muito bem documentado e copiado. Simples como as pombas e, ao mesmo tempo, astuto como as serpentes. Não é? Parece que é a base Não aqui tem jeito. da nossa Rede Vida com inspiração católica. A Ariana, do Recife, diz assim: é proibido falar ao telefone em uma mesa de restaurante? O que você acha sobre isso? Ariana. Olha, infelizmente não é proibido por lei, mas devia ser. Porque desde que o telefone surgiu, o móvel surgiu, a qualidade das refeições, ela caiu muito dos relacionamentos das pessoas. Porque você se lembra que a gente ia almoçar fora ou jantar fora e era uma conversa que se aprofundava, as pessoas trocavam ideias, davam risada, começavam a lembrar de coisas. Aquilo era uma conversa que tornava-se mais rica à medida que a refeição avançava. Agora, é sempre interrompida por um celular, por outro celular, ou pela pessoa que está lá olhando, às vezes nem recebe ligação, mas está olhando, está postando, está fazendo alguma coisa. Então, essa interação, essa conversa, e o comer, porque comer também é muito gostoso. Você está fazendo uma coisa ali que está agradando os seus sentidos. E a cabeça não relaxa, então te interrompe a refeição, interrompe a interação. Então, assim, eu desaconselho veementemente o telefone em mesa. E eu falo assim, se puder, desliga mesmo, que é para saber que não vai tocar. Não é deixar do lado, ficar olhando, vibra, atrapalha. Gente, é 1 hora, desliga durante 1 hora. É aquele momento que a gente estava falando, desliga, né? Faça uma pausa. A minha produção estava passando a pergunta de Ana Santos. A Ana Santos, de Brasília, está perguntando o seguinte, e agora, né? Por isso que nós estamos ao vivo, você também pode entrar em contato com a gente, tribuna@redevida.com.br e fazer a sua pergunta. Ela quer saber, falando em restaurante, por que é que sempre o homem que tem que provar o vinho? Se isso não poderia ser mudado numa sociedade mais... Não é sempre o homem. Alô, Opa. Gente, Brasil, não é sempre o homem que tem que provar o vinho, não. Prova o vinho quem pedir o vinho. E muitas vezes quem pede esse vinho é a mulher, porque ela entende mais que o cara, ou ela gosta mais que o cara. Às vezes o cara fala, não, olha, escolhe você, ele dá essa coisa. E ela, porque até entende junto com ele, ela tem uma preferência. Então, se for uma mulher e ela pediu o vinho, o garçom vai trazer para quem pediu, para quem negociou esse vinho com ele. Ótimo. Então, Ana, já aprendemos coisas nessa E noite. tem uma coisa, viu, já que estamos falando, você me permite, já que estamos falando disso. Agora tem uma moda que eu acho muito... o garçom, às vezes, vai apresentar, ele serve o vinho, ele vai apresentar a rolha para a pessoa. E isso é uma coisa que, assim, os enólogos na França, os muito entendidos, vão cheirar essa rolha e vão saber se o vinho está bom ou não, cheirando a rolha. Nós, mortais, não temos a menor condição de cheirar uma rolha e avaliar a rolha. Fica chique, eu já estou imaginando. Eu vou fazer isso. Você não vai fazer, Narciso. Vou fazer no final de semana já. Pegar assim a rolha. Não, é chique, não tinha pensado nisso ainda. Não vai fazer isso, não vai cheirar rolha, nada disso. Não, senhor, você vai pegar essa tacinha de vinho, vai dar um golinho e vai experimentar o vinho. E faz todo aquele charme, assim, de dar aquela giradinha, assim ou não? Se quiser dar giradinha, pode dar. Mas faz só experimentar o vinho, isso aí já tá bom demais. Olha, questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Pois é, Dalcides, você participa, tribuna@redevida.com.br, participa a partir de agora. Bruno Araújo de Campinas está perguntando, primeiro encontro, jantar romântico, o homem deve pagar a conta? Ou hoje em dia já é normal rachar essa conta? Vamos lá. Primeiro encontro, jantar romântico. Ele convida. Ele deve pagar a conta, porque ele convida, certo? Primeiro encontro. Ela convida. Aí, ela convida, porque ela é moderna, então ela convida. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Aí, na hora de pagar a conta, ele fala, porque ele também não é um brucutu, ele é educadinho, ele fala assim, não, vamos lá, olha. Ela fala, não, eu que convidei. Aí ele acredita nela, né? E fala assim, não, então pelo menos vamos rachar. Nada de rachar. Não vai rachar.
ela vai rachar a sua cabeça. Ela está fazendo um Começou mal, né? teste com você. Começou mal. O que fica bonito ali, então? É ele Então, chegar e falar ela assim, não, convida hoje... e ele fala, você pode ter convidado, mas quem paga sou eu. E acabou. Pronto. Seja um cavalheiro. Gente, Dali pro noivado é a um gente passinho. gosta de pelo menos 3 encontros. Deixa a gente acreditar que a gente é bacaninha, né? Que a gente merece um jantar pago. Bacaninha. Depois a gente vai rachar tudo. Bacaninha, fazia décadas que eu não ouvia. Bem bacaninha. Bacaninha. Olha, Cláudia, eu vou fazer um rápido intervalo, a gente já volta. Nessa noite em que a nossa convidada é autora de 16 livros, mas o que a gente está se referindo nessa noite, Etiqueta Sem Frescura, da editora Planeta. Cláudia Matarazzo, jornalista, especialista em comportamento e moda. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta, pode ser? Vamos. Rápido intervalo, voltamos já já.